Fala galera, beleza? Nessa aula aqui a gente vai fazer a correção daqueles exercícios que eu propus na primeira aula sobre a introdução ao estudo da física. Então bora lá. Só lembrando, esse daí é um conteúdo do primeiro capítulo do grupo 1 e dos módulos 2 e 3. Então beleza, o nosso primeiro exercício era o seguinte. Um carro parte do quilômetro 12 de uma rodovia e desloca-se sempre no mesmo sentido até o quilômetro 90. Determine o deslocamento do carro. Então, galera, começando aqui os exercícios, a gente tem que entender se eu quero saber o deslocamento, eu preciso então das posições iniciais e das posições finais. Então, o nosso carro ele partiu do quilômetro 12 e chegou ao quilômetro 90. Então, essas aqui são as nossas duas informações importantes, ok? Então, se ele parte do quilômetro 12, significa que ele iniciou o movimento, então a posição inicial dele é no quilômetro 12. Então, S0 igual a 12 quilômetros. E ele chega então até o quilômetro 90, então significa que a minha posição final é 90 quilômetros. E por fim, deslocamento, então eu quero saber qual que é o ΔS do meu carro. Ora, galera, ΔS é S0, S menos S0, posição final menos a posição inicial. A posição final é 90 quilômetros, a posição inicial é 12 quilômetros. Então vai ficar ΔS igual a 90 menos 12. Resolvendo então, 90 menos 12 dá 78. Porém, olha só, qual que é a unidade de medida então de deslocamento? Eu usei as posições em quilômetros, então o nosso deslocamento também vai estar em quilômetros. Fechou. Então o deslocamento do carro foi de 78 quilômetros. Tranquilinho. Bora para o segundo exercício. Um caminhão fez uma viagem a partir do quilômetro 120 e foi até o quilômetro 30 da mesma rodovia. Qual foi o deslocamento do caminhão? Galera, mesmo exercício, igualzinho ao anterior, só que diferente. Posição inicial, ele partiu do quilômetro 120 e chegou no quilômetro 30, então ele estava basicamente retornando, ok? Então, posição inicial 120, posição final 30. Eu quero saber o ΔS. Faz igualzinho. ΔS, o deslocamento, é posição final menos a posição inicial. Posição final é o 30, posição inicial é o 120. Então vai ficar 30 menos 120. Resolvendo isso, menos 90. Unidade de medida, nós trabalhamos com posição em quilômetros, então vai ser menos 90 quilômetros. Tá aqui a nossa resposta. Bem tranquilinho também, mamão com açúcar, galera. E por fim, exercício 3. Um carro sai de Belo Horizonte, Minas Gerais, ou seja, do quilômetro zero, e chega em Juiz de Fora, que está numa posição 261 quilômetros. E daí retorna para lá o quilômetro 172. Calcule a distância e o deslocamento escalar do carro nesse trajeto. Então, galera, primeiro para calcular a distância, a gente tem que ver quanto que ele se deslocou na ida e quanto que ele se deslocou na volta. Na ida, qual que foi o trajeto que ele fez? Ele saiu de Belo Horizonte, do quilômetro zero, e chegou até Juiz de Fora no quilômetro 261. Então são essas duas informações aqui que eu vou usar para resolver o começo do meu problema. Então na ida, posição inicial é zero e posição final 261, ok? E agora eu vou descobrir o deslocamento da ida. É igualzinho aos exercícios anteriores. Deslocamento de ida é posição final menos a posição inicial. Então vai ser 261 menos zero, que dá 261 km. Beleza. Agora vou ver para a volta. Na volta ele estava em Juiz de Fora, que está no quilômetro 261, e retornou até o quilômetro 172, ok? Em outra cidade no quilômetro 172. Então, nesse caso, a posição inicial foi o 261 e a posição final 172. E agora eu quero descobrir o deslocamento dele na volta. É a mesma coisa, galera. Delta S da volta, posição final menos a inicial. 172 menos 261, que dá menos 89 quilômetros. Beleza. E para descobrir então a distância percorrida por ele, eu sei que eu tenho que somar o deslocamento da ida mais o deslocamento da volta. Lembrando que esses deslocamentos são em módulo, então só os valores positivos.
Ora, na ida ele percorreu 261 quilômetros e na volta ele percorreu então 89 quilômetros. Só somando aqui então os dois deslocamentos, dá 350 quilômetros. Então significa que a distância que ele percorreu, né, ao todo foi uma distância de 350 quilômetros. Agora, para descobrir o deslocamento dele, a gente vai utilizar a posição inicial e a posição final do percurso inteiro, tá? Não só de ida, não só de volta, mas o percurso como um todo. Então ele iniciou no quilômetro zero, foi até as outras cidades, não importa o que ele faz no meio do caminho, e chegou por fim no quilômetro 172, que foi o destino final dele. Então, posição inicial 0, posição final 172. E agora descobrir então quanto que vale o ΔS, igualzinho, posição final menos posição inicial. 172 menos 0, que dá 172 km. Então, resumidamente, a distância percorrida foi 350 km, porém o deslocamento dele foi de 172 km. Tranquilo, galera? Então é isso, resolvemos aí os três exercícios. Qualquer dúvida, só perguntar. Valeu, galera, até a próxima.